Olá, pessoal. Muito boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês nesse webinar promovido pela GSSO, com o apoio da Corale e da ABRH São Paulo. A gente está muito feliz de poder trazer aqui duas pessoas excepcionais, craques aqui da área de saúde e segurança do trabalho, e para falar do tema, né, que é a revolução da nova saúde e segurança do trabalho. E como convidados aqui, né, nós temos o Nestor W. Neto, que é especialista na cultura de segurança, escritor de 4 livros e coautor de um, e idealizador de um blog e site sobre segurança do trabalho, NWM, considerado aí o maior do Brasil nessa área, né? E a gente vai, né, aproveitar aqui a nossa plataforma e divulgar aqui os links para que vocês possam acessar os canais que o Nestor utiliza para divulgar conhecimento aí na área de saúde e segurança do trabalho. Também temos aqui conosco o Leandro Meleiro, que é analista, escritor, consultor especialista em SST na Porto Seguro, palestrante, professor, idealizador aí do canal Meleiro Channel, que também fala sobre saúde, SST e social, e também nós divulgaremos ali o canal do Leandro no chat aqui, no link. Tá? Eu sou Antônio Martim, sou o presidente aqui da GSSO, também sou presidente da RH Med RH Vida, e hoje serei aqui o mediador desse nosso webinar. Tá? Alguns recados importantes, antes da gente passar aqui a palavra, e quando eu passar a palavra eu já vou logo soltar uma pergunta para a gente já começar quente aqui a nossa reunião. A gente está gravando esse webinar, ele vai ficar disponível depois no site da GSSO, então quem não tiver a oportunidade ou perder parte aqui do webinar vai ter a chance de assistir posteriormente, vocês podem divulgar isso para colegas de trabalho também, já que o conteúdo que a gente vai ter aqui vão ser conteúdos bem profundos e bem bacanas, eu acho que é sempre válido quem não teve oportunidade de assistir, poder assistir posteriormente. Outro recado importante, a gente sabe que a webinar ele tem um tempo aqui, né? A gente tem 1 hora programada, a gente vai procurar ser bastante disciplinado aqui com esse tempo, e muito provavelmente dúvidas, perguntas que venham a surgir podem não ser endereçadas aqui nesse tempo. Então, também não fiquem preocupados, a gente está disponibilizando um canal na GSSO, o e-mail é contato@agsso.com.br, e vocês podem encaminhar, né, suas dúvidas posteriormente para esse canal também, que a gente vai ter um prazer enorme de direcionar aqui para os palestrantes para que eles possam responder. Ou, claro, vocês podem ficar à vontade e acessar diretamente os nossos palestrantes aqui através do LinkedIn. Os dois têm perfil no LinkedIn, ativos e tudo mais. É fácil vocês acessarem eles lá e tirarem suas dúvidas, tá bom? Bom, muito bem-vindo aí, Nestor e Leandro. Muito obrigado aqui pelo tempo de vocês, pela presença, né, por estar aqui conosco. Eu queria começar aqui o nosso bate-papo fazendo uma pergunta. Eu vou direcionar primeiro para o Nestor, mas eu quero que depois o Leandro também faça comentários, que é bem o tema central aqui da nossa live, né? Que revolução é essa que as mudanças, né, na NR1 e NR7 provocaram na nossa área aqui de saúde e segurança do trabalho? Legal. Bom, eu quero agradecer o convite, né? Espero que a galera que esteja assistindo aí ao vivo e a galera que vai assistir depois aí também se delicie com esse bate-papo. Já até passei aqui o link para alguns grupos nossos aí para a galera poder acompanhar. Enfim, o que a gente espera, né? O que a NR1, a NR7 traz de novo aí, né? Então, qual o impacto dela? Bom, o impacto que a gente consegue perceber, elas têm obrigado as pessoas a voltar a estudar, né? Quando a gente estava lá no PPRA, desde 1994, estava todo mundo muito confortável com a situação, com os conhecimentos que tinha, e
essa nova NR1, essa nova NR7, essa nova NR9, tem obrigado as pessoas a meio que voltar para a sala de aula, né, digamos assim, para poderem se adequar a essa nova realidade, essa nova forma de fazer segurança. Uma forma de fazer segurança que é mais pé do andaime, uma forma de fazer segurança que é menos papel e é mais ação. Então, tem obrigado as empresas a rever a forma como elas mapeiam os riscos e os perigos. Inclusive, essa foi outra mudança que a norma trouxe, né? A diferença entre risco e perigo. Só para não ficar muito dúbio aqui, para as pessoas que estão assistindo, pô, qual a diferença entre risco e perigo? Vou dar para vocês dois exemplos, que acho que vai ficar bem claro isso. Né? Quando a gente fala de perigo, nós estamos falando de uma probabilidade de causar dano. Quando a gente fala de risco, a gente está falando de exposição a essa fonte. Então, o perigo é uma situação com probabilidade de causar dano e o risco é a exposição ao perigo. O risco é quando alguém está em perigo. Vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, eu estava esses dias em Recife, uma área maravilhosa ali na beira do mar, ali em Boa Viagem, né, cheio de placas de tubarão. Então, o que a gente vê? Né? Se você tem lá no mar o tubarão, você tem certeza que ele está lá, essa é uma condição de perigo. Quando a gente fala de risco, nós estaríamos falando nessa situação de alguém nadar com tubarão. Então, quando a gente fala de risco, eu sempre tenho alguém em risco. Quando eu falo de perigo, eu falo da situação. Quando eu falo de risco, eu estou falando de alguém exposto ao perigo. Vamos pensar numa construção civil agora, uma construção civil, um prédio ali com 10 andares e está construindo e está sem proteção de periferia, então tem risco de queda. Quando a gente fala de perigo, o perigo é a possibilidade de alguém cair lá de cima. O risco é quando eu tenho um trabalhador trabalhando lá perto, tem essa proteção de periferia e tem um cinto de segurança. Então, sempre que eu falo de risco, eu tenho alguém em risco. Sempre que eu falo de perigo, estou falando de uma condição perigosa. Outra coisa que a NR1 tem trazido de mudança, ela tem obrigado as empresas a reavaliar a forma como elas avaliam os acidentes de trabalho. A antiga NR1, como ela trazia, que mudou já de 2011, tá? Ela trazia lá o termo ato inseguro. E isso talvez tenha colaborado para as empresas culpabilizarem sempre a vítima pelo seu próprio acidente. A nova NR1 ela tenta ampliar o leque da investigação de acidente para tirar o foco da vítima. Então, a vítima de acidente acabava sendo o próprio culpado pelo seu próprio acidente. Ainda tem muita empresa que faz isso e é lógico que não vai ser uma canetada que vai mudar isso. Mas a canetada ela serve de talvez ali gerar uma reflexão e talvez dali a alguns anos cause uma mudança. Então, a gente já consegue ver as empresas começando a pensar mais sobre os acidentes de trabalho, inclusive as novas visões de segurança ajudando nisso. Se der tempo, a gente vai falar sobre elas também. E tem também outra mudança, que é a do EAD, né? O EAD vindo para ficar aproveitando-se da alteração da NR1 mais a pandemia de Covid-19, a gente consegue ver aí o treinamento EAD vindo com tudo, que tem o seu lado positivo e tem o seu lado negativo também. O lado positivo é que o EAD, em curta distância, facilita o conteúdo chegar até as pessoas, né? Já o lado negativo é que um treinamento à distância, normalmente, ele é muito frio, ele é muito distante, ele não permite, muitas vezes, a interação. E isso faz com que, infelizmente, a gente tenha uma baixa eficácia, né, dos treinamentos à distância. Então, são algumas impressões. Aí tem também a da NR7, eu vou passar rapidinho por algumas coisas. Vou dizer só a principal dela, só para a gente não tomar muito tempo, que é o relatório analítico, né, que é proposto lá pela nova NR7, que é importantíssimo. E antes, até a NR7, ela falava sobre relatório anual do PCMSO, mas ficava meio solto, ficava sem ter critérios bem definidos, e a nova NR7 ela não pecou nisso mais, ela corrigiu esse erro. Lá na NR7 você tem o relatório analítico, não precisando mais ser anual, em si talvez ser uma ferramenta ali constante, e você tem mais bem delineado como é que eu uso, né, esse relatório analítico do dia a dia. Eu citei a NR9, então rapidinho, o que a NR9 traz de novo? Ela traz, lógico, o fim do PPRA, e a NR9
ela direciona para avaliação quantitativa e qualitativa dos riscos, né? Então, a NR9 meio que vai fazer uma dobradinha ali com a NR15 e com a NR1 para ajudar as empresas a ter um GRO robusto, né? A ter um sistema de gestão de segurança robusto. Maravilha, obrigado, Nestor. Leandro, tem aí os comentários também sobre esses casos? Acho que o Nestor trouxe bem completo aí, né? Mas se eu fosse colocar de uma maneira geral, né? Eu acho que essa revolução, ela está dentro da adaptação do mundo contemporâneo, né? Hoje nós vivemos num mundo de agilidade de informações, onde as informações, elas não só chegam rapidamente, mas a manutenção deve ser realizada rapidamente. E essa realidade, ela é acompanhada do e-social, né? Então, eu acho que o que mobilizou as mudanças das normas regulamentadoras, tudo, apesar de o e-social ter um foco ali dentro da questão previdenciária, né? Eu acho que futuramente essa gestão de saúde e segurança do trabalho vai ser uma revolução muito mais ágil com a digitalização das informações, né? Com a manutenção rápida e eficiente das informações que o mundo atual propicia através da informação, da informática, das ferramentas digitais, né? Então, eu percebo assim que dentro de todas essas perspectivas do mundo contemporâneo, essa revolução ela vem dentro de um momento assim essencial e ela deve ocorrer, né? Não adianta a gente falar assim, eu acho que a gente vai voltar lá a imprimir CAT no papel, a gente vai voltar a fazer o PPP do jeito que era antes e não vai mais ter o PPP no e-social como nós temos hoje. Então, eu acho que essa revolução ela está nesse sentido, entregar uma informação rápida, eficiente, digital, exigindo das empresas conhecimento e rapidez para tratar essas informações. Tá? Para quê? O objetivo, garantir maior saúde e segurança do trabalho para os trabalhadores, ao mesmo tempo que essas obrigatoriedades são atendidas de maneira ágil e eficaz. Muito obrigado, Leandro. A sensação que eu tenho, né, só um comentário, né, e ouvindo vocês, é que eu acho que a gente foi feliz na alteração dessas regras e dessas normas, aproximando isso mais da realidade do que realmente as empresas precisam fazer. Eu acho que no modelo que estava anteriormente, eram programas que você fazia e ficavam ali estáticos. Só que o mundo ele é dinâmico, é o que você falou, está mudando todo dia, é online, né? Muda ali toda hora, você tem uma dinâmica tremenda no teu setor de trabalho, na empresa como um todo. E aquela forma como a gente fazia os programas, eles eram aquela coisa, só se preocupava em rever alguma coisa um ano depois, né? Que era quando estava vencendo o programa. E da forma como foi constituída, né, e com esse guarda-chuva de gestão de risco, isso torna basicamente a realidade, vamos dizer assim, ela se retroalimenta, né? Quer dizer, a gente tem uma situação de o tempo inteiro está checando aquilo que se planejou, né, no PGR, né, no próprio PCMSO, e, a partir dali, você está usando aquelas informações para você tomar decisões que muitas vezes precisam ser, às vezes, mudadas, né? Ou seja, o risco que você imaginou lá atrás ele está diferente na prática, porque o número de acidentes está muito alto, né? Na hora, quando o Nestor colocou bem, né, o relatório analítico da NR7, né, ao invés de simplesmente você passar um resumo do que foi feito durante o ano, né, você fazer uma análise em cima disso também traz um input de trabalho, de gestão que a empresa pode fazer. Então, quem quer fazer um trabalho bacana, um trabalho sério, né, passa a ter uma norma mais viva, na minha opinião. Né? Deixa de ser uma coisa só para cumprir uma burocracia de você ter lá um documento para apresentar na hora que você está sendo fiscalizado. Então, acho que essa é a maior revolução assim, que eu vi nesse aspecto, né? Mas vamos seguir aqui, né? Aproveitando aqui que a gente falou um pouco da NR7, ela preconiza também novos exames.
e pelo que eu percebo, né, a gente tem tido dificuldade no mercado para conseguir até realizar esses exames, porque a rede credenciada ela não está ainda com essa grade tão completa assim, não tem essa disponibilidade para realizar esse exame. Então, a pergunta é, como é que está a percepção de vocês nesse tema e o que pode ser feito como condição de contorno aí para esse desafio? Então, eu acredito que o mercado, como ele é movido por dinheiro, né? Você tem um fator ganância aí, o mercado se adequa. Tá? Havendo demanda, mais cedo ou mais tarde, o mercado vai se adequando. Talvez no momento agora os trabalhadores tenham que se deslocar um pouco mais distante para procurar, né, aquelas redes com um anteparo ali, com um poder maior, né, com abrangência maior, que tenha mais equipamentos. Mas eu acredito que ao longo do tempo, né, o mercado vai se adequando, porque a intenção das empresas, qualquer empresa, é ganhar dinheiro e você sempre tem a lei da oferta e da procura, né? Como existia uma baixa procura antes, né, você tinha um pouco investimento em certos procedimentos aí médicos. Agora, como há uma maior procura, com o tempo, o mercado enxergando essa oportunidade, ele vai se adequar, né? E toda mudança que vem, ela acaba, de certa forma, realmente trazendo algum nível de desconforto, né? Esse é um desconforto aí da mudança, né? De você ainda não ter uma rede que consiga abraçar isso. Assim como a gente consegue perceber outros desconfortos também, que é o próprio desconforto do conhecimento, né? Do saber. Tem muita gente que não está sabendo ainda lidar com essas mudanças e acho que o tempo vai tratar de acomodar essas questões, porque, como eu disse, é de interesse mútuo, né? A empresa vai ter interesse em fazer o exame e o trabalhador também o interesse de fazer o exame e a empresa prestadora de serviço, a clínica, o interesse no dinheiro. Então, acho que com o tempo tudo isso vai se acomodar. Eu acho assim que isso é verdade, né? Em partes existem empresas sérias que né, elas prezam, né, pela saúde do trabalhador mas o mercado ele se adapta mesmo, né, mediante a demanda. Mas eu acho assim que eu tenho uma frase que eu gosto, né, que eu uso quando eu vou palestrar sobre comportamento seguro, né? Mas ela serve para a saúde ocupacional e eu acho que ela serve para grandes momentos, que é, eu sempre falo, comportamento seguro é a aplicação de práticas e recursos para a garantia da integridade e da vida, né? Não adianta você só ter recursos, tá? Então, hoje as empresas elas estão se preocupando muito em se automatizar, né? Colocar ali o ASO digital para que o médico possa, para que as empresas possam emitir aí por e-social. Mas eu acho que também é necessário uma maior capacitação dos profissionais médicos, né? No entendimento por que eles fazem determinado tipo de exame. Nós aqui, por exemplo, da Porto Seguro, nós temos uma preocupação muito grande com a nossa rede, e a nossa rede sempre ela é uma rede que a gente toma muito cuidado com isso, não só para que as clínicas tenham aí a tecnologia, né, aplicabilidade para a agilidade dos processos, mas é importante também que haja ali um bom atendimento, né, que todos os clientes que vão até lá, eles têm a clínica tem uma boa reputação. E isso a gente vê baseado na informação do médico, né, que cada vez tem que estar se capacitando mais, né, mas também na conscientização dele do fator humano, que ele está ali para tratar um ser humano. Mas então eu vejo que a gente tem algumas mudanças na NR7, né, de exames toxicológicos, né, ali a gente tem transferência e guarda da documentação. Eu acredito mesmo que as empresas vão se adaptar sobre isso, mas eu sempre prezo assim, eu sempre falo sobre isso, que a gente não deve só se apegar aos recursos, né, mas também às práticas, e principalmente aquelas que são relacionadas ao tratamento humano, já que a gente está tratando com as pessoas lá. Então, não é assim, eu tenho que fazer um exame rápido porque eu tenho que entregar no e-social e eu tenho... Não, vamos aí juntar as duas coisas, né, e tratar aí de ter um tratamento aí de qualidade. Essa é a minha perspectiva e também eu acho que isso é dentro da política da empresa que eu trabalho que faz dessa maneira, né? Então, acho que é por isso
eu tenho essa percepção também. Maravilha. Bom, entrando aqui num outro tema, que eu acho que é dúvida de muita gente, eu mesmo já participei de reuniões que ficava uma discussão, e aí vamos tirar essa dúvida aqui agora, né? Qual é a diferença do PGR e do GRO? Primeiro. E segundo o que a gente precisa, qual é o cuidado que a gente tem que tomar para fazer um bom PGR? Maravilha. Bom, qual é a diferença do GRO para o PGR? Eu vou trazer aqui uma imagem didática, que eu acredito que vai ajudar bastante a gente resolver essa questão. Eu vejo o GRO assim como se fosse uma árvore. Tá? Então, o GRO ele tem uma árvore, ele é como se fosse uma árvore que tem vários galhos. Então, nesse GRO, você tem um galho que chama análise de risco, tem outro galho que chama análise de perigo, tem outro galho que chama análise preliminar do risco, tem outro galho que chama investigação e análise de acidente, tem um galho que chama ouvir a CIPA no momento de fazer análise de risco, tem um galho que chama inventário de risco, tem um galho que chama plano de ação, e tem um galho que se chama PGR, que é formado de 2 galhos ainda menores, que é inventário de risco e plano de ação. Então, a árvore, o todo, o ator mais importante da norma, na verdade, não é o PGR, é o GRO, é o gerenciamento de risco. É você ter uma estrutura robusta o suficiente para fazer frente aos desafios de segurança que a empresa possui. Então, eu vejo muita gente errando nisso. Olha-se muito hoje para o PGR como se ele fosse a ferramenta principal, como se ele fosse o ator principal. E ele não é. O ator principal é o GRO. Inclusive, toda empresa que investe no GRO, no gerenciamento de riscos ocupacionais, ela vai, já por tabela, ter o PGR praticamente pronto, porque no GRO você faz inventário de risco e plano de ação. E quando você for elaborar o PGR, você vai pegar aquilo que já está pronto para o GRO e colocar no PGR. Então, há uma preocupação excessiva com o PGR, e o que a gente consegue ver? Empresas que estão investindo demais no PGR e, ainda assim, a taxa de acidentes continua alta. Por quê? Porque não está cuidando da gestão, ela está se preocupando só com a mesma coisa que a gente fazia no PPRA. Está preocupado ainda só com o papel, só com a evidência para apresentar ao auditor fiscal do trabalho. E isso não salva a vida de ninguém. Né? Então, o GRO, né? Então, como é que eu materializo esse GRO? É um programa? Não, o GRO é uma série de ações que você pode... Primeiro, eu organizo o meu da seguinte forma, numa planilha em Excel, chama-se a planilha Excel de GRO, e para todas as ações de segurança tem lá aquela estrutura do 5WSH. Quem, quando, onde, por quê, quanto vai custar, qual a evidência de conclusão. E aí, para cada ação de segurança, você pode colocar isso. Você vai chamar isso de GRO, e você vai ter dentro dessa pastinha essa planilha mestra e as outras ações de segurança também. Por exemplo, cada análise de acidente você vai guardar dentro dessa mesma pastinha. O inventário de risco vai estar dentro dessa mesma pastinha. O plano de ação, nessa mesma pastinha. O plano de resposta à emergência, nessa mesma pastinha. Isso é o GRO. E o que é o PGR? O PGR é um dos produtos do GRO. É o Programa de Gerenciamento de Risco, que aí você vai pegar a planilha de inventário de risco e plano de ação, vai colocar num programa chamado PGE, né? E que dentro do PGE, do ponto de vista normativo, só precisa disso mesmo, inventário de risco e plano de ação. Um profissional competente vai lá, né, se responsabiliza tecnicamente pelo aquele programa, por aquela ação, e pronto. Né? Então, isso sim é de você... se o auditor fiscal... Deixa eu ver o PGR. Aí você vai entregar para ele, nem se entrega mais impresso, né? Se entrega o PDF. Você vai entregar o PDF. Então, o GRO, as pastinhas no computador, a estrutura de gestão de risco organizada, e o PGR é o programa que deriva de tudo isso. Né? O PGR é um produto do GRO. Beleza? Então, um é o sistema de gestão, o outro é o programa. Eu lembro que quando nós fomos realizar, né, o primeiro estudo, né, veio a mudança da NR1, e nós entregaram a batata quente para nós aqui, né, da segurança do trabalho. Vocês têm que fazer uma documentação, entender essa norma aí, né, GRO, PGR, né, a norma das disposições gerais que mudou,
e vocês vão ter que fazer aí a documentação a partir disso. Não tinha nenhum, como sempre, né, não tem nenhum modelo do governo para isso, e a gente teve que esmiuçar. Para o meu entendimento, né, eu acho que gerenciamento de riscos ocupacionais, GRO, sempre existiu nas empresas, ou deveria ter existido, né, porque as empresas deveriam fazer gerenciamento de riscos ocupacionais. Nesse sentido, GRO para mim é um conceito, tá? É um conceito de gerenciamento de riscos que você pode fazer, como o Nestor falou, através de uma planilha, né? Você pode fazer através de um formulário, né? Mas aí o que a norma diz sobre a diferença do GRO e o PGR? Fala, você tem que fazer, isso está lá na NR1, você tem que fazer o GRO, ele tem que ser expresso no PGR. Isso é o que a NR1 fala, né? Então, nesse sentido, o GRO é o conceito, gerenciamento de riscos ocupacionais. E o PGR tem a ambição de tangibilizar esse gerenciamento de riscos ocupacionais através do estudo do inventário de riscos e do plano de ação, né? Ou seja, o inventário de risco eu faço o levantamento de todos os riscos ocupacionais ali, faço a tratativa dele, identifico a fonte geradora, as medidas de controle, né, dentro do inventário de riscos, e o plano de ação é, o que eu vou fazer com isso agora, com essas informações? Então, tem que ter algumas ações. Então, o plano de ação vai dizer sobre isso, não somente na minha percepção sobre os riscos ocupacionais, mas sobre a observação de outros gerenciamento de risco que pode ter na organização, como o plano de emergência, laudo de salubridade, se a empresa está fazendo laudo de salubridade, periculosidade, outras documentações que tem dentro das normas regulamentadoras. A gente tem que lembrar que a NR1, antes de ela ser gerenciamento de riscos ocupacionais e programa de gerenciamento de risco, ela é de disposições gerais, ou seja, ela é uma introdução das demais NRs, né? E eu seria mais ambicioso ainda, não me apegar apenas às normas regulamentadoras, mas às legislações previdenciárias, né? LTCAT, perfil profissiográfico, a gente pode colocar tudo isso dentro do plano de ação. Então, só para resumir, né, o que eu acho que GRO é um conceito de gerenciamento de riscos ocupacionais e o PGR tem a ambição de organizar todo esse gerenciamento de riscos ocupacionais dentro do inventário de risco e do plano de ação. Legal. Eu gostaria só de complementar isso, né? Apesar de ser um conceito, ele precisa ser um conceito palpável, no sentido de se conseguir comprovar. Então, ok, Nestor, ele é um conceito? Pode ser um conceito, mas tem que ser um conceito provável. O auditor fiscal pode chegar na empresa e falar, deixa eu ver o GRO da empresa, deixa eu ver como é que está a gestão. E aí, como é que a empresa vai apresentar isso? Então, é importante que a empresa tenha, nem que seja, como a gente falou, uma pastinha de computador com tudo organizado para poder apresentar ao fiscal. Não é preciso de ser impresso, tá? Não tem essa necessidade. E também nem funcionaria, porque o GRO ele é caótico, como toda gestão tem que ser, no sentido de mudou o ambiente de trabalho, mudou o risco, mudou o perigo, mudou o cenário, mudou o layout, o GRO tem que acompanhar também. Então, ele é caótico. De forma que, de toda a NR1, o item que eu menos gostei foi justamente esse que o Meleiro citou aí. Ele fala, né, que o GRO, né, vai se apresentar no PGR. Por quê? Porque isso traz para as pessoas a sensação de que tudo que tem dentro do GRO eu tenho que colocar no PGR. E não foi isso que a norma quis dizer. Né? Ela só quis dizer que eles conversam entre si. Né? Esses dias eu até vi um PGR de um colega que ele elaborou o PGR dele e ele colocou a análise de acidente, a planilha de análise de acidente dentro do PGR. E eu fiquei olhando aquela planilha de análise de acidente e pensando, para quê? Para que serve? Porque se você tem uma planilha de acidente dentro do PGR, o que isso quer dizer na prática? Que todo acidente será analisado a partir daquela planilha? Qual a evidência que vai ter disso? Então, quer dizer, uma planilha, ela é morta, é uma planilha que está morta. Mas quando a NR ela faz essa ligação, e tem outra pior ainda, viu, Meleiro? Que está lá na NR31. A NR31, no PGR-TR, ela diz que o PGR-TR tem que abordar também as questões de investigação e análise de acidente. É pior ainda, que lá foi mais direto ainda. Nestor, por que tem isso na NR31? Porque a NR31 ela nasceu antes da NR1, dessa nova versão da NR1. Então, ela não pôde se beneficiar ainda dessa estrutura de risco mais bem definida a partir da NR1. Então, a NR1 31, como ela veio antes, ela não pôde se beneficiar. Então, é complicado, tá, para o mensurista? Sempre lembrar, no PGR eu tenho uma estrutura mínima. Seguir sempre essa estrutura mínima. Porque, senão,
vira o que a gente viu acontecer com o PPRA, né? Um monte velho de coisa. Tinha PPRA que o pessoal colocava até ordem de serviço, mapa de risco, ficha de EPI. E no que isso ajuda na prática? Absolutamente nada, né? Então, eu sempre brinco nos meus cursos de GRO, PGR. O PGR tem que ser minimalista. Quanto menos informação, desde que seja aquilo que a norma está pedindo, evidentemente, isso será suficiente. Ótima dica aí. Eu acho que realmente pensar com esse olhar é bem interessante, né? E no fundo é isso, né? Acho que o aprendizado que fica aqui, o GRO é o guarda-chuva, né? É o programa master, né? E embaixo dele tem né, os capítulos ali de gestão que a gente precisa exercitar no dia a dia nas empresas, né? Agora vamos para um tema polêmico, hein? Vocês estão preparados aí? Essa aqui vai ser casca grossa, hein? Qual é o papel da CIPA para os casos de assédio? E qual é a visão de vocês aí com essa lei super nova, saiu agora no mês de janeiro? E qual é a dica da gente implementar isso no mercado, nos nossos clientes, né? Auxiliar as empresas com esse tema? Eu acho que o Nestor pode começar com essa, porque eu sou uma das pessoas que já li o livro dele lá da CIPA, e eu acho que ele deve estar super antenado sobre isso aí, né, Nestor? Eu fico aqui no complemento. Acompanhei com muito interesse essa lei, né, quando ela surgiu, e eu sempre fiquei curioso a respeito da motivação dela, né? Eu suspeito que a motivação dessa lei ela tem a partir daquele caso de assédio que ocorreu lá na Caixa Econômica Federal, né? E aí o governo precisava de dar alguma resposta, e eu acho que a resposta que veio foi justamente essa lei. Enfim, o que essa lei traz de novo? Essa lei de 21 de setembro de 2022, ela muda o nome da CIPA, primeiro de tudo. Então, você tem a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidente, a Comissão Interna de Prevenção de Acidente e Assédio. Você tem primeiro a mudança na lei. Bom, por que eu não gostei da lei? Eu vou citar aqui alguns itens dela já para a gente já poder fazer um bate-bola. Por que eu não gostei dela? Porque ela atribui para a CIPA um papel muito espinhoso, que é lidar com as questões de assédio no trabalho, assédio moral, inclusive assédio sexual também. Na maioria das CIPAs que a gente vê, é justamente uma comissão que não funciona. Infelizmente, é isso que a gente vê. Por uma série de problemas, que começa desde a estrutura da empresa até o próprio SESMIT, que muitas vezes, na hora de buscar candidato para a CIPA, ele fala assim, participa da CIPA, que você vai ter um benefício. O trabalhador pergunta, que benefício? Fala, você vai ter estabilidade. Aí atrai um monte de parasita de sanguessuga para a comissão, e aí a comissão fica engessada, e aí o mesmo técnico que falou isso e atraiu o parasita vai reclamar da CIPA porque ela não funciona. Então, você tem normalmente essa situação complicada dentro da comissão, né? E agora vem mais uma coisa complicada, lidar com questões de assédio. Gente, assédio é crime. Assédio é crime. Então, quer dizer, nós vamos colocar a CIPA para lidar a respeito de ações criminosas da empresa? É isso mesmo? Complicado. E lá na lei, nessa lei, lá no artigo 23, fala o quê? O que a CIPA vai fazer de prática? O que ela deveria fazer conforme a lei, né? Primeiro, lembrar também, outro ponto que eu discordo da lei é que ela é uma lei focada nas mulheres. Embora no texto ela tenta destrinchar e puxar para os dois lados, ela é uma lei focada nas mulheres, uma lei focada na questão da violência contra a mulher. Inclusive, tem um capítulo emprega mais mulher. Então, toda lei ela é focada nas mulheres. Por isso que eu suspeito que ela tenha vindo justamente como resposta ao caso de assédio que aconteceu na Caixa Econômica Federal, que vazou, né? Todo esse embrulho que a gente viu aí. O que seria mais eficaz, na minha opinião, tá? Era você colocar a CIPA para lidar com as questões de segurança psicológica na empresa. Segurança psicológica, para homem, para mulher, para negro, branco, todos. O ser humano é igual, né? O ser humano é igual. Meu sangue aqui é vermelho, assim como o sangue do meleiro, assim como o sangue de todo mundo. E eu não sou da mesma cor do meleiro, mas o nosso sangue é vermelho.
eu não preciso separar as pessoas por sexo, por etnia, por cor de pele, nem nada disso. Então, eu não gostei. Né? Então, mas, enfim, Nestor, o que a lei traz, né, de prática? Traz lá, olha, a CIPA vai trabalhar com a inclusão de regras de conduta a respeito do assédio sexual. Meu Deus! Imagina só a CIPA, olha só o prevencionista, a CIPA criando regras de conduta a respeito do assédio sexual e de outras formas de violência na empresa. Complicado, né? A CIPA, bem complicado. A CIPA também fixar procedimentos para recebimento e acompanhamento de denúncias. Isso aqui até que é bacana. A CIPA, ó, não procedimento, tá? Mas assim, recebimento das denúncias seria legal. Esse é um papel que eu concordo. Mas assim, de todo o assédio, não é só da mulher, não, e nem só sexual, né? Todo tipo de assédio e todas as formas de violência no trabalho. A CIPA receber essa denúncia seria legal. Nestor, mas tem que, igual a lei fala, tem que fixar o procedimento para receber a denúncia. Aí seria um papel do SESMIT e da gerência. Criar o canal de comunicação. Gente, como é que a CIPA vai criar um canal de comunicação? Ela não tem poder para isso, na maioria das empresas, ela não tem tecnologia para isso, ela não tem poder de decisão para isso, de ir lá no site criar uma abinha de denúncia, por exemplo, a CIPA não tem poder de fazer isso. Você tem raras CIPAs que vão conseguir fazer isso na prática. Então, você tem aí, né, um elefante branco. Inclusão, mais um papel da CIPA, inclusão de temas referentes à prevenção e ao combate ao assédio sexual e outras formas de violência nas atividades e nas práticas da CIPA. Seria fazer o quê? A lei poderia descrever isso. Eu acho que se essa lei entrar na NR5 como é previsto, eles vão escrever para a gente exatamente o que fazer. Né? Vai ser uma campanha de que forma, com qual frequência. E aí, mais abaixo, ele coloca lá essa com frequência. Realização de, no mínimo, a cada 12 meses, então essa tem frequência, de ações de capacitação, orientação e de sensibilização dos empregados e desempregados de todos os níveis sobre tema relacionado à violência, ao assédio, à igualdade e à diversidade no âmbito do trabalho. Então, olha só, a CIPA teria que realizar a cada 2 meses ações de capacitação, orientação dos trabalhadores em geral, e aqui falo de todos os níveis. Eu quero até ver os diretores, presidentes das empresas sentados numa salinha lá e ver a CIPA falar sobre situação de assédio. Prevencionista, dá para ver isso acontecendo na prática? Muito difícil. De novo, eu não sou, lógico, sou totalmente contra o assédio, contra tudo, todas as formas de assédio moral, eu sou totalmente contra isso. Sou a favor da empresa e do governo tentar encontrar uma ferramenta para lidar com isso. Só acho que não deveria ser em uma lei exclusiva para mulheres. Deveria ser uma ação para todo mundo. A gente até estava falando aqui em off, né? Se eu tivesse o poder para influenciar nesses temas, o que eu faria? Eu faria o seguinte: traria o assunto da segurança psicológica para a empresa. Porque segurança psicológica, ela se preocupa com assédio moral, assédio sexual, sobrecarga de trabalho, burnout, tudo. Segurança psicológica. A possibilidade do trabalhador levantar a mão e falar: opa, não estou me sentindo confortável. Opa, essa atividade tem risco inaceitável. Opa, minha carga de trabalho está alta demais. Opa, eu estou sentindo aqui um relacionamento meio abusivo. Tem que denunciar isso. Então, a gente teria que garantir ao trabalhador isso. Nestor, o que eu posso estudar para eu investir na segurança psicológica? E, lógico, se eu invisto na segurança psicológica, por tabela, eu vou estar cumprindo isso aqui também da nova NR5. Eu poderia estudar. Tem um livro super bacana que chama-se Organização Sem Medo. É um livro da autora que chama Emma Edmondson. Ela faz palestras e eventos no mundo todo, divulgando essas ações de segurança psicológica com aspectos práticos, inclusive. Tá? Você tem casos de implementação em grandes empresas. Eu me lembro aqui de cabeça agora do livro que ela citou o Google, citou aquela ferramenta lá de Uber, também. O Uber também tinha situação de assédio para resolver. Então, ela cita passo a passo como fazer. Então, de novo, eu acho que é muito bacana lidar com a situação do assédio, sem dúvida nenhuma.
O que eu discordo aqui é da forma. Eu acho que você não pode criar uma lei para mulher, outra lei para negro, outra lei para gay, outra lei para branco, outra lei para amarelo, outra lei para, cara, outra delegacia só para criança, outra só. Toda forma de violência deve ser condenada. Eu acho que quando a gente começa a separar o mundo em caixinhas, a gente mais atrapalha do que ajuda. Essa é a minha visão sobre isso. Nós conversávamos, né, em off aqui, como o Nestor disse, né, então nós chegamos a falar sobre isso. A gente percebe que a saúde e segurança do trabalho tem muita deficiência em relação à observação de psicossociais, né? A gente fala muito de risco físico, químico, biológico, ergonômico, e a gente esquece do psicossocial, que, em tese, ele está ali embutido na ergonomia, né? Mas o que a gente percebe é análises ergonômicas, né? E análises ergonômicas, até análises preliminares, né? Ergonômicas também, que fala muito sobre ergonomia organizacional e física, e nunca cita essa questão do psicossocial. Eu também acho que foi uma atitude precipitada do governo federal, né? Porque eu consegui, dentro da fala do Nestor, concordo plenamente, inclusive dizendo que poderiam ser incluídas outras questões, como também alcoolismo que tem nas empresas, ou doenças relacionadas aí, ao burnout também, né? E tantas outras depressões, outras questões também do trabalho que possam aí prejudicar o trabalhador no seu desempenho aí do dia a dia, poderiam ser tratadas apartadamente. O que eu posso dizer também assim, né? Eu acho que que a gente pode contribuir se o governo casquetar lá e quiser colocar isso, vai ser dessa maneira, né? Então, e aí, como que as empresas atenderiam? Nós estamos vivendo dentro das empresas, né, uma realidade nova também, que é o ESG, né, que é não só a questão de meio ambiente, mas também tratamento aí sobre diferenças, né, de gêneros, assédio. Eu acho que a CIPA, né, inteligente, se o governo tiver e aplicar essa legislação, que isso talvez possa muito provavelmente acontecer mesmo, as pessoas têm que se aproximar aí, né, dessa questão das pessoas que trabalham com SG e juntar esforços para esse atendimento junto do recursos humanos da empresa, né? Porque a CIPA sozinha, né, eu acho que não vai ter competência aí o suficiente dentro do treinamento que a gente tem, né, estipulado pela NR5, só se também começar a mudar e a gente tem que capacitar os cipeiros para essa tratativa, que eu acho que isso também deverá acontecer com a mudança da legislação. Mas uma sacada legal aí é os cipeiros se aproximarem aí do pessoal da SG, DRH, que muitas empresas já tratam isso, né, de uma maneira aí muito mais eficiente há mais tempo. E aí eu acho que a CIPA ela pode se aproximar aí desse pessoal e agregar aí com o poder que ela tem de disseminar informações e fazer a prevenção aí dentro das organizações. Perfeito. Acho que são colocações aí muito pertinentes. E dá para imaginar aqui com a fala de vocês o tamanho do desafio que o mercado como um todo vai ter, né, com essa lei, né? Vamos esperar os seus desdobramentos também na própria NR5, né? Vocês mesmos citaram que provavelmente vai sair alguma revisão de norma com esse capítulo mais detalhado, de repente com uma orientação melhor, o que é realmente muito relevante, muito importante, né? Exato. E só para concluir aqui, na verdade, essa inclusão na NR5 ela é obrigatória, tá? Porque a própria CLT, lá no capítulo 5º, ela diz que as normas de segurança que regulamenta as ações de saúde e segurança do trabalho. Então, inclusive, a gente vê o que toda vez, né, que tem alguma mudança, algum assunto de segurança na CLT, logo vem nas NRs também. Então, as NRs é obrigatório essa adequação, porque a CIPA ela faz parte do capítulo 5º da CLT, é daquele capítulo que fala só sobre as ações de segurança. Então, é obrigatório que isso entre na NR5 e vai ter que entrar para ontem, né? A gente tem 180 dias contados, né, a partir do momento em que a norma foi sancionada, então isso tem que acontecer para ontem, sob pena de logo vir uma decisão judicial e tornar essa alteração nula, né?
Ou seja, vamos ter muita água para passar embaixo dessa ponte ainda aí, né? Mas maravilha. Pessoal, a gente já tem aqui uma pergunta da plateia, então eu vou fazer ela aqui para vocês e, na sequência, a gente segue aqui. Eu tenho ainda uma questão sobre o burnout que eu acho importante vocês comentarem também, mas eu queria aproveitar que surgiu essa pergunta aqui, tá? Qual é a diferença entre a análise ergonômica do trabalho, né, que está previsto lá na NR17, e a análise ergonômica preliminar, que agora tem que ser incluída lá no GRO, lá no PGR? Vocês podem comentar um pouquinho sobre isso? Bacana. Então, a análise ergonômica do trabalho é aquele modelo tradicional que a gente está lembrado lá da NR17, né? Uma avaliação aprofundada, onde normalmente o ergonomista vai em posto de trabalho por posto de trabalho, faz uma análise, utilizando alguma ferramenta ergonômica que varia bastante. Cada ergonomista tem as suas queridinhas, né? Você tem lá o método Okra, método OAS, método Suzanne Hodgins, método Hula, método Reba, tem uma cacetada de métodos que os ergonomistas utilizam. Essa é a análise ergonômica do trabalho, uma análise cara. Por que ela é cara? Porque ela é o setor de trabalho ali. Cada posto de trabalho é visitado pelo ergonomista. Principalmente sabendo que cada posto de trabalho tem que estar adequado às características do trabalhador e sabendo que, às vezes, você tem, na parte da manhã, vamos pensar num call center, na parte da manhã, um trabalhador com 1,67 m trabalhando, e à tarde você tem um trabalhador com 1,90 m, no mesmo posto de trabalho. E o mesmo posto de trabalho tem que ser adequado para os dois. Então, você tem um desafio muito grande. E o que é uma avaliação preliminar ergonômica? É uma avaliação ergonômica um tanto menor, digamos assim. Então, antes da NR1 e da nova NR17, toda empresa teria que fazer a análise ergonômica do trabalho, ou seja, teria que fazer a avaliação aprofundada em cada um dos postos de trabalho, o que, logicamente, jogava os custos nas estrelas, né? O custo da análise ergonômica muito mais alta do que o custo, por exemplo, da elaboração do PPRA à época. A NR1 e a NR17, elas mudaram isso. Ela falou, se o ambiente de trabalho é menos complexo, você vai lá e faz uma avaliação ergonômica preliminar, uma avaliação ergonômica mais superficial. E a partir dessa avaliação ergonômica preliminar, normalmente aí já não vai ser usado essas ferramentas ergonômicas mais robustas. A partir dessa análise preliminar, o ergonomista, em parceria com o empregador, vão julgar se é preciso uma avaliação ergonômica do trabalho mais aprofundada ou se a avaliação ergonômica preliminar dá conta do recado. Então, hoje a gente tem, e eu, para ser sincero, eu gosto disso, porque o empregador é responsável, né, se o trabalhador adoecer por questões ergonômicas do trabalho. Nada mais justo, então, do que dizer para ele, então você define, meu filho, você quer uma avaliação ergonômica completona, robusta, ou você só vai fazer o básico, que é uma avaliação preliminar ergonômica. Lembrando, se você fizer só a preliminar ergonômica e o trabalhador adoecer, a responsabilidade é sua. Da mesma forma como se fizer a análise ergonômica completona e o trabalhador adoecer, também é responsabilidade sua. Então, o empregador, junto com o ergonomista, vão observar ali os aspectos dos ambientes de trabalho, da complexidade do trabalho, dos movimentos que o trabalhador faz, da carga de trabalho, etc., para definir se vai ser necessário uma análise ergonômica do trabalho, ou seja, mais aprofundada, ou se a análise preliminar ergonômica já dá conta do recado. Então, essa que é a mudança, né? Agora a gente tem duas ferramentas ergonômicas que podem ser aplicadas na empresa dependendo do contexto de trabalho que se encontrar lá. Isso, de certa forma, é positivo, né, Nestor? Porque eu acho que acaba estimulando, né, as empresas a fazerem um trabalho, porque imagina que antes você tinha que fazer só o estudo mais complexo, como você disse, o mais caro. Isso, o que acabava acontecendo na prática é que muita gente, muita empresa não fazia, né? Ou fazia parcial, fazia quando tinha uma situação de fiscalização e tudo mais, né? Eu acho que, da forma como eles fizeram agora, traz realmente uma oportunidade de você fazer isso de uma maneira mais ampla no mercado, né?
Sem dúvida. E você passa a bola para quem realmente é responsável pelo jogo, né? Responsável pelo jogo é o empregador. Nada mais justo do que ele, em parceria com o ergonomista dele, que ele julgou o seu ergonomista de confiança para fazer essa preliminar ergonômica que é obrigatória em todos os casos. Nada mais justo do que esse camarada poder, junto com o empregador, definir se vai ser feito o completão ou não. Perfeito. Leandro, eu vi que você teve algum probleminha com a sua conexão aí. Já está de volta aí? Está conseguindo ouvir a gente? Sim, pessoal, desculpa aí, Tá. deu uma caída. Não, sem É. problema. Então tá bom. Bom, eu queria... Você tem algum comentário sobre essa questão da ET, da análise preliminar, do ergonômica preliminar no PGR, ou Bem Leandro, a gente rapidamente pode... mesmo, assim, porque eu Tá acho que bom. a análise ergonômica preliminar, né, ela é preliminar, ou seja, ela vem antes, né? Então, na minha percepção, todas as empresas precisam ter essa análise ergonômica preliminar, mas nem todas precisam ter a análise ergonômica do trabalho, né? E como ela é muito mais simples, ela pode ser feita aí de maneira rápida, né? Até por profissionais aí que têm um conhecimento básico sobre essa questão de ergonomia, para depois, se necessário, fazer análise do trabalho. Então, isso é uma coisa que as empresas perguntam muito, né? Eu preciso ter análise do trabalho? Depende. Você fez análise ergonômica preliminar? Se você fizer análise ergonômica preliminar e lá ficar constatado que sim, você precisa da análise ergonômica do trabalho. Ou seja, a análise ergonômica preliminar para todas as empresas. A análise ergonômica do trabalho, não necessariamente. Perfeito, perfeito. Bom, mais um ponto aqui que eu queria... Ih, o Leandro caiu de novo aqui. Mais um ponto aqui que eu queria colocar sobre burnout, né? Vocês citaram bastante ali, principalmente na questão do assédio, da CIPA e tudo mais, né? Você falou na questão da segurança psicológica, né, Nestor? E eu acho que a gente, com a mudança também na legislação, considerando burnout como doença ocupacional, né, e a gente vendo casos de afastamento acontecendo com muita frequência nas empresas, vários setores já com atestados médicos por CDF, que é por questões de saúde mental, já é o top 3, top 2, às vezes o top 1 da organização em termos de motivo de afastamento, né? Como que a gente pode detectar e prevenir os fatores de risco em relação à síndrome de burnout? Legal. Poxa, esse é um tema super atual, super importante. Como é que a gente pode prevenir, né, esses fatores? O primeiro ponto é a nova NR17 vai ajudar a gente muito nisso, né? Se ela realmente funcionar como está previsto na escrita, né? De você ter realmente o que acontece nos exames médicos voltando para a empresa em termos de preocupação. Ou seja, poxa, nós tivemos no ano passado no setor tal 10 afastamentos por burnout, por esgotamento, seja lá o termo que usar. Opa! Então, o setor de segurança e o setor de saúde ocupacional precisam dar uma resposta, precisam descobrir o que está acontecendo. Então, acho que a primeira entrada para detectar isso é os exames médicos. E aí o setor de segurança precisa ficar muito atento e, poxa, infelizmente, tem muito setor de segurança que é muito desligado da parte médica. A parte médica não é comigo. Como não é com você? Né? Se a parte médica é que vai apontar, em muitos casos, os fatores que levaram o trabalhador a adoecer. Então, o setor de segurança tem sim que ficar ligado, né, nos relatórios médicos e agora no relatório analítico, né, da NR7, que visa trazer os dados robustos. É lógico que é importante também estar ligado ali mês a mês. Né? Então, se o relatório analítico da sua empresa só é feito anualmente, se demora muito, cara, vale a pena manter um contato mais próximo ali com a clínica que faz os atendimentos para poder buscar detectar isso com antecedência. Outro canal de entrada, né, as novas visões de segurança chamam isso de learning teams, né, que é os grupos de aprendizagem. É você reunir os trabalhadores com alguma frequência para perguntar abertamente para os trabalhadores, olha, quais são os problemas que você, trabalhador, está enfrentando no seu dia a dia de trabalho? E aí cada trabalhador vai explicar,
ou você pode fazer isso já com perguntas pré-determinadas, a partir da observação do próprio SESMIT, ou da CIPLA, ou do RH, tem vezes que o RH também toca isso. Então, o Learning Team significa o quê? Grupo de aprendizagem, onde as pessoas se reúnem para aprender a nível organizacional. Isso pode ser feito, e o custo é baixíssimo, né? Com um flipchart ali, você consegue fazer um Learning Team bacana, um flipchart, um canetão, reúne as pessoas sentadas, todo mundo no formato de U, para todo mundo se ver. Cara, imagina só, você cria uma atmosfera super positiva, uma atmosfera de abertura, e aí você fomenta no início da reunião que não tem julgamento. Eu já te consegui descobrir até crimes ocorridos na empresa através de Learning Teams, porque as pessoas se desarmam quando elas percebem que é um ambiente seguro para poder relatar. Então, se a empresa tem um histórico, ou pelo menos se ela tem suspeita dessas questões no ambiente de trabalho, talvez fosse o caso dessa reunião de Learning Teams, de grupo de aprendizagem, ser tocada por um consultor ou ser tocada por um profissional de segurança ou psicólogo do trabalho, ou RH, mas que não seja empregado da mesma empresa. Por quê? Porque, em muitos casos, esses fatores de burnout, fatores de esgotamento, fatores de insegurança psicológica, eles estão dentro da empresa. E o técnico de segurança da empresa tentar colher esses relatos acaba inibindo as pessoas. Ela fala, pô, como é que eu vou falar para ele? Pois ele vai lá e fala que fui eu que falei. Ele sabe o nome, ele conhece o gerente que me assediou, ele conhece o gerente que me levou ao burnout. Então é complicado isso. Então por isso que esses learning teams, esses grupos de aprendizagem funcionam muito melhor quando eles são feitos por pessoas isentas. Eu acredito que toda empresa deveria fazer reunião de learning teams com suas equipes, pelo menos, sei lá, a cada 2 anos. Porque tem muitas questões do ambiente de trabalho que não chegam para o SESMIT, por incrível que pareça, e que não chegam à gerência também. Porque, gente, você tem normalmente um técnico para um grupo de 150, 200, 300 trabalhadores. É impossível conseguir perceber tudo que acontece no ambiente de trabalho. E a nossa formação como técnico, e eu sou técnico também, a nossa formação nos leva muito àquela questão de ficar observando se a pessoa está usando EPI. Então, o técnico de segurança acaba sendo um cara que só cobra o uso do EPI. Essas questões mais profundas acabam, às vezes, não entrando no radar. Então, é preciso sentar a galera mesmo, discutir abertamente, suspender julgamento, suspender filtros e falar, gente, agora me fala o que você está pensando. O que você se sente quando você se senta para trabalhar na sua mesa de manhã? Olha que pergunta poderosa. O que você sente quando você se senta para trabalhar na sua mesa pela manhã? O cara pode pensar, eu me sinto feliz, estou cumprindo meu dever. Ou o cara pode pensar assim, cara, eu penso que eu estou no inferno porque eu sei que o cara vai vir de novo me assediar, gritar comigo, etc, etc, etc. Então, criar esses espaços onde é seguro para as pessoas relatar é fundamental para a empresa aprender com aquelas coisas que as pessoas relatam e melhorar. Mas, de novo, é preciso ter o cuidado de ser um ambiente verdadeiramente seguro, porque quando a empresa queima um grupo de aprendizagem, normalmente ele nunca mais funciona. Porque a pessoa ela se desarma, ela vai e abre o verbo ali, fala, e aí depois aquela informação acaba vazando e para lá no gerente. E o gerente vira para o cara, pô, mas é verdade que você foi lá no grupo hoje lá e falou mal de mim? Aí o cara, poxa, então, quer dizer, a situação ficou pior ainda. O grupo não é seguro. Então, eu acredito que é fundamental fazer isso, tá? Olho nos exames médicos e olho nos relatos do trabalhador, principalmente através de grupos focais. Mas eu poderia ir também ao pé do andame e conversar diretamente com o trabalhador. Ok, poderia. Mas aí entra aquilo que a gente falou. Se você é o técnico da empresa, é mais difícil as pessoas relatar isso para você. E outra coisa, no pé do andame, normalmente a comunicação é mais corrida, né? Você está ali, você tem pouco tempo. E quando você leva a pessoa para uma salinha, com ar-condicionado, com um lanchinho, e quando você deixa aberto que é um ambiente seguro, você tem chance de encontrar coisas profundas, como é esse exemplo extremo que a gente trouxe aqui, né, de conseguir descobrir até crimes cometidos dentro da empresa. Então, são os canais que eu utilizaria para buscar, né, identificar síndrome de burnout, insegurança psicológica e todas essas coisas
terríveis que acabam acontecendo às escuras, né, nos ambientes de trabalho. Nestor, muito obrigado aí pela resposta. Leandro aí teve problema com conexão, né, Leandro? Voltou aqui agora. Voltei agora, mas eu tenho certeza que o Nestor respondeu tudo. Não, respondeu super bem aqui e eu gostei muito dessa ideia que você colocou aí do Learning Team. É muito interessante mesmo. Pode dar frutos para a organização e, de certa forma, é uma coisa barata de você implementar. Agora, lógico, tem que ter credibilidade naquilo que você vai fazer, né? Pessoal, está muito bom, mas a gente chegou aqui às 18 horas, a gente precisa encerrar aqui a nossa live. Quero agradecer imensamente aí, né, aos nossos palestrantes. Rapidinho, se vocês puderem fazer aí um comentário final, vai 1 minuto cada um, só para a gente encerrar realmente, e aí a gente caminha aqui para o encerramento, tá bom? Legal, vou aproveitar e vou falar primeiro, afinal eu estou sempre falando primeiro mesmo. Eu quero aproveitar e agradecer o convite, né, e dizer para a galera o seguinte, gente, segurança do trabalho é muito importante nas empresas, mas é preciso trazer para esse lado mais humano que a gente até trouxe aqui nessa live hoje. A segurança não pode ser apenas o cumprimento de NR, isso é muito frio e isso não resolve o problema. É preciso que a segurança se aproxime das pessoas, é preciso que que o setor de segurança, seja ele qual for a configuração da sua empresa, que ele seja inteligente para fazer frente aos desafios, aquelas coisas que realmente acontecem no dia a dia de trabalho. Na maioria dos casos, os problemas de segurança eles estão visíveis. Em outros casos, eles estão às escuras. Será que o seu setor de segurança está pronto para ver isso? Será que você tem ampliado as ações de segurança a ponto de ver isso? Então, prevencionista, reflita sobre isso, se for necessário, aí volta essa live, assiste de novo. Tem alguns insights bacanas que dá para você implementar na sua empresa já amanhã, para você tornar o seu ambiente de trabalho um ambiente melhor, mais seguro, mais harmonioso, mais gostoso de trabalhar. Você me encontra facilmente nas redes sociais, né, no campo da descrição do vídeo estão todas as minhas redes. Se quiser me contratar para ir na sua empresa, fazer uma reunião de learning teams, fazer um diagnóstico de cultura de segurança, treinar a sua CIPA, ministrar uma CIPAT, fique à vontade. A gente vai ter um enorme prazer de avaliar e de mandar uma proposta aí para a sua empresa, dando tudo certo e até aí fazer um trabalho com você. De novo, muito obrigado. Espero que a galera aí curta bastante esse vídeo que a gente gravou aí com muito carinho. Eu agradeço também, né, o convite, agradeço estar aqui com esse time aqui de pessoas super assim, também acompanham o Nestor, né? Então, o que eu queria dizer é o seguinte, né? Eu acho que as pessoas mistificam muito a segurança do trabalho, né? Porque a gente tem essa sopa de letrinhas, esses termos aí, né? De LTCAT, PGR, e as pessoas acabam mistificando, tendo muito medo da segurança do trabalho. Pessoal, eu tenho um lema, né? Informação e organização. Busque conhecimento, busque informação. E se você estiver organizado também, né? Organizando com planilhas, organizando o seu dia a dia, você estando informado e organizado, as coisas se tornarão muito mais fáceis, tá? O dia a dia vai ser muito mais simples e essas mistificações que a gente faz, né? Você vai ver que não é tanta coisa como dizem assim, né? E é isso que é um lema que eu tenho de trabalho. Eu acho que quando você está informado e você busca o conhecimento, você tem mais segurança para você falar, você tem mais segurança para dar diagnósticos, e se você está organizado, você consegue aplicar esse conhecimento com muito mais eficiência. Tá? Dizendo um pouco fora da segurança do trabalho, mas isso é para todos os ramos da nossa vida, né? Eu agradeço mais uma vez a participação, peço desculpa porque em alguns momentos aqui caiu, né? E eu desejo aí que vocês desfrutem aí dessa live, desse conteúdo que foi passado, da presença também aí do Nestor, né, do Antônio, que também contribuiu com as perguntas, e que você faça um bom proveito desse conteúdo e coloque ele em prática na sua empresa. É isso que eu desejo. Um abraço aí, boa tarde para todos. Maravilha, Leandro. Muito obrigado. Bom, pessoal, quero agradecer aqui a audiência. Obrigado aí por terem participado aqui do nosso webinar. Queria também convidar vocês e já comentar aqui que a gente vai lançar em breve
em parceria também com a BRH, e nesse caso com a ASAP, uma pesquisa que é um mapeamento da percepção do valor de SSO nas organizações. Isso vai ser uma pesquisa inédita aí no mercado e a gente quer fazer um estudo bem amplo e eu acho que vai trazer uma série de insights aí para ajudar exatamente as organizações a fazer boa gestão de saúde e segurança do trabalho. Agradecer novamente a vocês, nossos palestrantes, convidados, né? E, por favor, né, quem teve a oportunidade de seguir o webinar, divulgue nas redes sociais, acompanhe, siga a gente nas nossas redes sociais também, que é sempre um prazer falar desse tema tão relevante e poder contribuir aí para a sociedade, para as pessoas, para que melhorem suas práticas na gestão de saúde e segurança do trabalho, tá bom? Muito obrigado a todos e, novamente, a vocês participantes.